Nós estamos no mosteiro da Nossa Senhora da Conceição, do bairro de Brotas, em Salvador, e estamos tendo a alegria de ser recebido aqui pela Madre Lindinalva de Maria, abadesa desse convento, que hoje ocupa o cargo que ocupava a Madre Joana Angélica à sua época. Quem foi a Madre Joana Angélica e o que ela representa para a senhora? Madre Joana Angélica ela sempre representa para a gente uma figura assim, muito especial, não só pelo fato dela ser uma irmã de ordem, né? Hoje, quase 200 anos depois, mas a ordem continua. Então, ela se torna também uma figura exemplar. O fato dela ter dado a própria vida para proteger suas irmãs, para defender o seu mosteiro, isso deixa para a gente como grande incentivo, como grande motivadora, então, que nos ajuda a, a querer também ser fiel, a querer ir adiante. Então, Joana Angélica é muito mais do que uma simples ou grande heroína histórica, ela é uma grande mártir, uma grande irmã e exemplo para nós. Que maravilha! Dentro do mosteiro, como que é a preservação da memória da Madre Joana? Ela é considerada mais por ser uma heroína ou mais por ser uma mártir da independência? Aí eu digo para você que não tanto a questão, o heroísmo sim, a heroína sim, porque até para ser uma mártir, eu diria agora não mártir da independência, porque isso de fato não teria grande peso em nível religioso, tem o seu peso histórico, o seu peso na sociedade, porém para a nossa fé, o que dá um peso a um mártir, o que dá valor maior é defender a sua fé, né? A sua religião, isso sim. Então para ela, o que a gente conserva e tenta resgatar em Joana Angélica, hoje um pouco mais, é essa figura de mulher mártir. Uma mártir sim, que viveu numa época que era aquela época geralmente de que ela, de fato, ela deu a vida também pelaquela causa, mas que, em primeiro lugar, a sua vida pela causa da fé, pela causa dos valores que ela vivia e que ela defendeu até o fim. Então, nós hoje, um pouco, como eu já disse, um pouco mais, porque a figura dela não foi tanto assim... O tempo foi passando e ficou um tanto no esquecimento. Hoje, até pelos movimentos que tem no Convento da Lapa, as pessoas que estão lá, que vão assim incentivando, buscando, então a gente está retomando um pouco. Então essa figura da Joana Angélica, para ser muito franca com vocês, a gente não se preocupa tanto a questão, é interessante que ela venha a ser uma santa nos altares, mas antes disso é de fazê-la conhecida, torná-la um pouco mais popular, não só na questão histórica, de uma heroína da independência, mas de uma mulher que deu a vida pela fé, que deu a vida pelas suas irmãs. Isso sim está a grande heroicidade de Joana Angélica. Ela deu a vida como ato de amor. Aí sim, um peso fortíssimo. Eu quero agradecer a vocês que vieram aqui para nos ajudar nesse trabalho tão importante de divulgação do martírio de Madre Joana Angélica, que para nós, Madre Joana Angélica não é simplesmente uma heroína da independência, é também uma mártir da nossa fé. Dom Gregório, hoje nós estamos aqui para falar especificamente sobre Madre Joana Angélica de Jesus.
desde o ano passado, da inauguração do Mausoléu, deu para perceber que há um interesse da Igreja na divulgação e na preservação da memória da Madre Joana Angélica. Queria que o senhor iniciasse falando um pouco sobre esse trabalho que vocês estão fazendo de divulgação e preservação da memória. Qual o objetivo e o que vocês pretendem fazer com isso? Eu acho que a grande graça dada à Arquidiocese de Salvador é a de perceber a santidade que se dá ao nosso lado. E, naturalmente, ao longo desses mais de 400 anos, a Arquidiocese de Salvador viu nascer em seu meio homens e mulheres que foram capazes de doar totalmente a sua vida pela causa do Evangelho e, ao mesmo tempo, pelos irmãos, né? Aquele mandamento que Jesus nos ensinou, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e aos irmãos como a nós mesmos. Agora, existem pessoas que se destacam naturalmente pela busca da santidade e pela forma como essa santidade foi manifestada. Uma dessas pessoas aqui da Bahia foi realmente Madre Joana Angélica. Ela tem um diferencial. Numa época em que nós vivíamos aquilo que nós chamamos de romantismo, período romântico, a mulher era frágil, a mulher é sempre protegida pelo homem, a mulher é sempre submissa. Nesse período, Madre Joana Angélica mostra uma outra face, não é? A face da mulher que decide, a face da mulher que protege, a face da mulher que tem a coragem de enfrentar o masculino, não é? A mulher que enfrenta o opressor. Então, ela, juntamente com outras mulheres baianas, mostram o seu heroísmo e a sua santidade. Poderia destacar, naturalmente, naquele período, antes ou depois, uma mulher que combateu durante a Guerra do Paraguai, uma enfermeira chamada Ana Nery. Posso também destacar a presença de Maria Quitéria, né, com várias outras mulheres da Bahia. Então, nesse período, o feminino começa a se manifestar. E é interessante que o feminino se manifesta na sua forma mais bonita, que é o desejo de preservar, a mulher que preserva os filhos. Então, Madre Joana Angélica é uma figura que se destaca, que ela deseja proteger as suas filhas. Ela deseja proteger aquilo que era não apenas uma obrigação sua, como superiora desse convento, mas ela queria dar-se totalmente, né, a essas irmãs e dar totalmente a Deus essa vida prometida através da sua consagração. Por isso é que ela morre, vem até as últimas consequências, enfrentando naquele período que significa a opressão que vem, não é, pelo exército português, que vem pelo machismo desse mesmo exército e também pela compreensão daquilo que ela não compreendia dentro da cabeça desses homens. Porque eles desejam ingressar no convento se eles sabem que aqui não tem ninguém. Talvez não apenas para tirar despojos, porque eles viam que eles estavam perdendo a guerra, mas de um modo especial, talvez até para violentar as irmãs. Então ela vai até as últimas consequências para tentar impedir essa entrada, enquanto as irmãs saem pelos corredores e pelos jardins, né, do convento, tentando escapar daquilo que seria uma grande violência. Eu gostaria de dizer o seguinte: nenhum de nós deve ter o direito de esquecer os seus heróis, né? O Brasil geralmente consegue rapidamente esquecer os seus heróis, né? Os heróis hoje são feitos em 15 minutos, mas nós temos que lembrar de homens e mulheres que foram capazes de fazer o diferente. Existe muito mais heroísmo naquele que prega a paz do que naquele que faz a guerra. Existe muito mais heroísmo naquele que protege a vida do que aquele que deseja matá-la. Então, nenhum de nós tem o direito, eu acho, de esquecer aqueles que foram capazes não apenas de amar uma geração, mas de amar a todas as pessoas em todos os tempos. Então, eu penso que, especialmente aqui na Bahia, quando olho a cidade de Salvador com tantos heróis, eu vejo sempre as mulheres como heroínas. Elas foram muito amadas por Jesus. Vejam que para ingressar na terra, Jesus pega o ventre da Virgem Maria, né? Ele resgata uma mulher pecadora como Maria Madalena, ele tem várias discípulas. Então, realmente, Jesus abre o coração para as mulheres em um tempo onde as mulheres eram apenas vistas como instrumentos do prazer e do trabalho, né? E aqui na Bahia, muitas mulheres foram capazes de realizar o novo, como disse, né? Ana Nery, Maria Quitéria, Joana Angélica, Irmã Dulce, Irmã Lindalva, que é uma beata aqui da nossa cidade. Ou seja, muitas mulheres construíram a história dessa cidade. Então, a Bahia é naturalmente bela por causa das suas mulheres, né?
E não apenas pela beleza física que elas nos dão, mas pela beleza daquilo que elas trazem de heroísmo por um coração que deseja se doar totalmente ao outro. Aliás, a palavra beleza, ela é a soma de 3 palavras hebraicas, né? Bet, que significa casa, El, que significa Deus, e Tzah, que significa brilho. Então, Bel El Tzah significa a casa onde Deus brilha. Então, esse convento, percebo, né, foi uma casa onde Deus brilhou e permanece brilhando pelo exemplo de Madre Joana Angélica. E o que eu desejo é que todo o Brasil, né, viva profundamente essa beleza, fazendo com que os seus cidadãos reconheçam o heroísmo do irmão que está ao seu lado e também contribua com o seu próprio heroísmo para nós transformarmos essa nossa tão amada pátria, amada também por Madre Joana Angélica, não é? Para que ela seja justa com seus filhos, para que ela seja feliz e para que ela seja um centro de paz a irradiar essa alegria que nós temos no coração para todo mundo. Nós estamos agora na cela onde habitou durante 40 anos a Madre Joana Angélica de Jesus. Nós estamos na porta principal do convento da Lapa. A porta ainda é original da época e foi exatamente nesse local que tombou Madre Joana Angélica de Jesus quando ela morreu na tentativa de invasão do convento pelas tropas portuguesas que eram comandadas pelo coronel Madeira. O Trindade conhece bem essa história e foi exatamente nesse local, né, Trindade? Onde ela tombou, né? O local exato foi esse. Colocou ali, provavelmente marcado o local exato onde a Madre Angélica